Graça e paz, queridos irmãos e irmãs. 31 de outubro é o aniversário da Reforma Protestante do século XVI. Fizemos um voo panorâmico por esta história. E esta é a nossa penúltima reflexão sobre este assunto. Estamos há quase 2000 anos de que o Senhor Jesus afirmou: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. E que Gamaliel disse: se esta obra é de Deus, ninguém pode destruir. Atos 5, 39. Então os séculos e milênios comprovam que a Igreja de Cristo é sempre vitoriosa. A despeito das adversidades, a Reforma Protestante teve uma expansão sólida e rápida. Deus levantou homens firmes na mesma trilha de Lutero. Por exemplo, Melanchthon foi o grande teólogo dos primeiros momentos da Reforma. Ulrico Zwinglio, o líder da Suíça, que removeu tudo da velha ordem que não tivesse apoio bíblico. João Calvino, em Genebra, propôs uma igreja totalmente reorganizada, com leis que expressavam a moral bíblica e um sistema educacional de primeira ordem. John Knox, na Escócia, liderou um grande movimento. Os ideais reformados logo atingiram a França, a Espanha, a Inglaterra, a Hungria, etc. A Igreja Romana fez muitas tentativas para barrar os avanços da Reforma Protestante. O Concílio de Trento, por exemplo, que funcionou por 18 anos, de 1545 a 1563. Era em sua quarta sessão, de 8 de abril de 1546, decretou os 7 sacramentos e que no sacramento da Eucaristia a hóstia se torna literalmente em carne de Cristo. A penitência e a extrema-unção são santíssimos sacramentos. O matrimônio é sacramento, que a missa é um sacrifício. Decretou sobre o purgatório, a veneração de relíquias de santos, a indulgência. Decretou que os livros apócrifos são sagrados e canônicos. Decretou a versão oficial da Bíblia, a Vulgata Latina. Decretou que sem a aprovação da Igreja, ninguém poderia imprimir, vender ou ter em casa a Bíblia ou outro livro religioso. E abre aspas. Os medíocres e contraventores desses decretos serão castigados com as penas da lei por direito e serão excomungados. Está aí a posição do Concílio de Trento. Quando se deixa a palavra de Deus de lado, tudo é possível. Se o que cremos e pregamos não é a Bíblia, não é o Evangelho de Cristo. E é oportuno observar que nos últimos versos da própria Bíblia há uma sentença de castigo terrível para quem fizer acréscimo ou retirar qualquer coisa do texto sagrado. Apocalipse 22, 18 e 19. Então, a cisão entre a Igreja Romana e a Igreja Reformada não era o propósito, mas tornou-se inevitável. A razão é porque seus fundamentos não se harmonizam. Enquanto que para os reformados, o que o cristão deve crer e obedecer é somente a Escritura, para o catolicismo, a autoridade vem do Papa, do magistério e da tradição. Para nós, somente Cristo como intercessor. Para o catolicismo, Maria e os santos são intercessores também. Enquanto para nós, somente pela fé somos salvos. Para o catolicismo, fé e obras. Para nós, somente a graça. Para eles, a graça, as obras, as penitências,
os sacramentos. Para nós, glória somente a Deus. Para eles, glórias a Maria, aos santos, ao Papa. E hoje é bom lembrar que o povo evangélico tornou-se numeroso. Fala-se em quase 50 milhões de evangélicos no Brasil e no mundo cerca de 2 bilhões. E em todas as suas variantes e denominações, direta ou indiretamente, procederam da Reforma Protestante. Se Lutero ou Calvino viesse hoje, talvez estaria pregando a reforma da Igreja Evangélica. Porém, em todos os tempos e lugares, sempre haverá um remanescente fiel, aquela igreja comprometida com a glória de Deus e sua palavra, a igreja dos escolhidos e salvos pelo Senhor Jesus, os quais irão desfrutar com ele das bênçãos eternas. Quem tem ouvidos, ouça. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2:10. Assim Deus nos ajude. Amém.